gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Salmos. Acho que aí ele já colocou lá, mas então, enfim. Eu até depois eu falei assim, poxa, né, hoje está tão calor, eu podia ter colocado uma outra imagem, mas é isso. Nós vamos hoje falar sobre a passar pelo vale árido. Podia ter colocado uma imagem assim de neve, né, assim uma coisa, mas enfim. É isso, queridos, que nós vamos ver hoje. A passar pelo vale árido. Então, eu gostaria que você me acompanhasse lá em Salmos 84. Nós vamos ler do capítulo 1. Não. Capítulo 84, nós vamos ler do versículo 1 ao 7. Vamos lá. Diz assim. Acho que eu vou ler ali. Quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar. O Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. Pode ir, nós vamos ler até o 7. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te sem cessar. Bem-aventurados os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Bacá, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Deus, nós nos colocamos, Senhor, na tua presença. Pedimos, Deus, que assim, Deus, como realmente, Senhor, o Senhor veio, Deus, nesse período do louvor, Senhor, nas ofertas, onde pudermos, Senhor, te adorar, que agora, Senhor, realmente nós possamos, Deus, estar com o coração aberto para receber da tua porção, para receber, Deus, a tua palavra, para receber, Deus, aquilo, Deus, que o Senhor tem para nós nessa manhã. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Pedimos, Deus, que o Senhor venha sobre nós. Que a Tua palavra venha de encontro, Senhor, com aquilo, Deus, que as nossas almas, o nosso espírito tem ansiado. No nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, então esse salmo começa. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha alma exultam pelo Deus vivo. Sabe, queridos, esse é um salmo que mais me atrai quando a gente fala sobre estar na presença do Senhor. Quão agradáveis são, Senhor, os teus atos, quão precioso está na tua presença. E quando a gente fala em salmo, a gente logo pensa que quem será que escreveu o salmo? Quem? Davi. A gente logo pensa, mas Davi. Agora, esse salmo especificamente, a autoria dele é dos filhos de Corá. Vocês sabem quem são os filhos de Corá? Aí eu falo assim, a gente, mal e mal a gente sabe quem é Davi e tal, mas quem diz Corá, E vale de Baca, o que é isso? Então, enfim, eu vou trazer aqui um contexto antes da gente entrar ali. Mas os filhos de Corá, eles são os filhos, e esses filhos, eles tinham um desejo, como a gente vê nesse salmo aqui, de ir atrás da presença do Senhor. Então eles estão nesse vale e eles estão ali clamando, Senhor, nós vamos ali na sua presença e a gente quer isso, porque eles queriam realmente chegar em Jerusalém, que era estar na presença de Deus. Mas o que acontece? Lá em Números, nós vamos ver essa história, um neto de Levi, um neto de Levi que era lá da tribo de Levi, ele resolveu que ele não queria só servir no tabernáculo. Porque quando nós lemos a história, cada tribo tinha uma função pré-determinada para o Senhor. E a tribo de Levi, a função dela era cuidar do templo, estar na porta do templo. Mas um dos netos de Levi resolveu de achar que,
Mas por que eu não posso ser como o sacerdote que entra lá dentro do templo e queima incenso diante do Senhor? Então, essa pessoa, ele realmente resolveu se rebelar, nesse caso, contra o sacerdote, contra Arão. E falou assim, quem que colocou você aí? Então, talvez eu também sei. O que acontece? Corá, então, Corá era essa pessoa, junto com Datã e Abirão, se levantam para dizer, como pode só Moisés e Arão queimarem incenso? Nós também podemos. Então, eles tiveram uma grande ideia. Irmãos, tem que falar uma coisa aqui para vocês. Nós temos que cuidar com as grandes ideias que nós temos. Quando as grandes ideias não vêm de Deus. Como a grande ideia que Sara teve de apresentar lá a escrava para Abraão. E até hoje, né, nós vemos que dessa grande ideia, nós temos uma guerra que perdura 2000 anos depois. Então, realmente, nós precisamos cuidar com essas grandes ideias que a gente tem, sem antes buscar ao Senhor, sem antes realmente perceber se é aquilo que Deus realmente quer que a gente faça. Então, esses três, eles tiveram essa grande ideia, né, de se rebelar contra o líder, e eles foram lá e falaram, não, nós também podemos, nós também somos assim, quem disse, então, enfim, eu quero ir lá também servir. E junto com ele, eles levaram mais 250 pessoas que compraram a grande ideia, né? Compraram essa grande ideia e foram então para o templo e foram então fazer isso, mas, porém, aconteceu algo, né? Em Número 26, no versículo 9, fala assim. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão, estes são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá. Quando moveram a contenda contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Agora olha aqui o que fala. Mas os filhos de Corá não morreram. Então, vocês vejam que o que aconteceu, eu falo assim, né, a gente costuma falar, tem um pastor amigo nosso que a gente fala que esse foi o enterro mais rápido, abriu ali, foi rápido, né, foi rapidão, não teve velório, não teve nada, morreram ali por quê? Porque eles realmente foram contra aquilo que o Senhor já tinha estabelecido. Mas Deus, naquele momento, Deus ficou realmente, porque nós sabemos que Deus é bom, amém? Mas nós também sabemos que Deus é justo. Nós temos que entender que Deus também tem um lado que preza pela sua justiça, que é justo, que faz aquilo que é correto. E o Senhor não gosta de gente intransigente, gente rebelde, que vai contra aquilo que Ele já determinou. E Ele então falou para Moisés, vou matar todo mundo. E Moisés falou, não, Senhor. Não faz isso. Moisés ainda interviu, né, sobre eles. E então, Deus só matou os 3 e mais os 250. E eles foram, então, engolidos pela terra. Mas os filhos de Corá, o Senhor os deixou. Eles realmente permaneceram. Eles não morreram. E esses filhos, eles resolveram escrever uma nova história. Eles, apesar, porque sabe, muitas vezes a gente olha assim para as nossas histórias, por algumas coisas que a gente passa, e aquilo fere o nosso coração, e é tão mais fácil você deixar, ou você ficar chateado com o Senhor, com aquilo que Ele fez. Eles poderiam ter ficado, porque afinal eles poderiam ter pensado, mas o meu pai, ele só queria fazer algo bom. Mas mesmo assim, eles vendo isso, eles resolveram, né, escrever uma nova história. Eles decidiram que a história do pai deles não determinaria a história deles, o futuro deles. Eles resolveram que eles continuariam a
conservar a presença do Senhor. E é isso realmente que eu gostaria de falar com você nessa manhã. Nós também podemos fazer uma história diferente. Nós também podemos escolher fazer uma história diferente, né? E porque, sabe, queridos, muitas vezes nós estamos passando por dificuldades, muitas vezes nós estamos passando por problemas e a gente acaba negociando a presença do Senhor. Muitas vezes a gente acaba negociando estar na presença do Senhor. Quer ver? Quantos casados nós temos aqui? Levanta a mão para mim. Muito bem. Já imaginou se você chegasse para o seu cônjuge e falasse assim, olha, eu te amo, mas é só de domingo. Eu te amo, mas é só no domingo que eu vou demonstrar para você o meu amor. Muitas vezes é o que nós fazemos com a presença de Deus. E aqui eu estou me incluindo também. Muitas vezes a gente negocia. Hoje está calor, eu vou no rio, não vou no culto. Eu já não quero ir, estou cansado. Nós acabamos negociando esse lugar e a presença do Senhor, ela é algo que nós realmente, como filhos de Deus, que nós entendemos quem Ele é na nossa vida. Nós realmente precisamos ter isso assim com muito zelo. Nós precisamos realmente entender, e não é só no domingo, é todos os dias. Nós precisamos estar debaixo dessa presença todos os dias. Sabe, eu estou aqui falando com o maior amor, como realmente pastora dessa casa, e que eu também me incluo. Muitas vezes, algumas pessoas perguntam para nós assim, e falam assim, eu quero ser discipulado, né? E esse discipulado, ele acontece não é só na mesa, mas tudo que nós subimos aqui para transmitir a vocês aquilo que Deus está falando para nós, já faz parte de um discipulado. Nós já estamos aqui falando para vocês, então o pastor Sandro, nós não temos como não ensinar para vocês algumas verdades que têm que ser inegociáveis. Para que a gente realmente possa viver esse tempo do qual nós estamos vivendo já no mundo, de uma forma com o coração tranquilo, de uma forma com o coração onde nós sabemos que Deus é aquele quem cuida de nós. Amém? Então vamos lá. Então eles estavam ali nesse vale, né, que se chama em algumas versões ali, como nós lemos, Vale de Baca, em outras versões são Vale Árido, em outras versões Vale do Choro, né? E eles estão ali. Sabe, eles estavam nesse vale. Então imagina nós hoje, nesse calorzinho, estando nesse lugar aqui da imagem. E eles estavam ali realmente passando por situações difíceis, mas eles sabiam que o choro poderia durar uma noite, mas o vale não definia a história deles. E nessa manhã eu quero dizer para vocês que realmente o vale que talvez você esteja hoje não define a sua história. Amém? Né? Eles realmente, o nome Baca significa lamento, choro. Então, realmente, esse vale, ele era um vale árido, né? E eles estavam passando por ali. E todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós passamos por vale. Não são punições, às vezes a gente fala assim, Deus está me punindo. Não, mas são processos onde nós precisamos passar por eles. Nós precisamos entender aquilo que Deus tem para nós nesse momento. Eu costumo falar que todo processo difícil, todo vale, traz em nós uma maturidade, não é? Quantas vezes a gente passa algo difícil e isso traz para nós uma lição? Sim ou não? Isso traz para nós algo que a gente vai levar. E na próxima, nós não vamos errar como nós já fizemos. Então, isso realmente são processos. E há processos que Deus quer fazer na nossa vida. Há processos realmente que o Senhor, Ele quer tirar de nós o melhor. Agora, da onde sai o melhor azeite? Aonde que a oliva lá tem que? Oliva não, azeitona, né? Não. É, isso mesmo, azeitona. Gente, às vezes eu me confundo, vocês sabem, né? Mas ela vai ali na prensa, e aí ela é esmagada, e ali sai o melhor azeite. Então, nós precisamos entender que nesse tempo do vale, é ali que Deus está trabalhando conosco.
Eu sempre falava igual o videogame, né? Quem tem filho assim, adolescente, vai entender. Eles ficam passando de fase, só que para eles passar de fase, eles têm que terminar a primeira. E eu falo que Deus, Ele quer nos levar para o próximo nível, para a próxima fase, mas nós temos que passar naquela outra. Então, enquanto nós não passamos naquilo, a gente fica ali, ó, num looping, repetindo, até a gente aprender. Mas, então, era isso. Todos nós realmente passamos, né? Isso. Mas ali, nós vimos ali no versículo, que há verdadeiros peregrinos. Peregrinos de coração. O que isso quer dizer? Vocês sabem que nós cristãos somos peregrinos nessa terra, sim? Né? O nosso destino final não é aqui, amém? Nosso destino final não é aqui, então nós somos peregrinos. Porém, existem, se na Bíblia diz que eles eram verdadeiros peregrinos, ou peregrinos de coração, isso quer dizer que há peregrinos falsos. Então, a gente pode começar a perceber, mas o que será que é? Ou seja, os peregrinos de coração são aqueles que realmente entendem o seu lugar nessa terra. Entende que é um lugar passageiro. Entende que a estação que você está não é para sempre. É um período. Ele não tem um tempo, ele tem um tempo determinado pelo Senhor. Então, realmente o peregrino de coração, ele crê que o caminho dele está nas mãos do Senhor. E o verdadeiro peregrino não negocia os valores, os princípios, né, que o Senhor colocou. E principalmente não negociam a presença. Queridos, eu não sei vocês, mas tantas vezes a gente passa realmente por coisas, né, tão dolorosas. E sabe, nós temos um lugar tão precioso para estar, que é na presença do Senhor. E às vezes a gente negocia isso, né? Às vezes a gente realmente deixa com que isso passe despercebido na nossa vida. A presença de Deus, ela é valiosa. E ela não é construída apenas no domingo. Ela é construída no nosso dia a dia. Ela realmente é construída naquele dia em que você acorda e você não está bem. Naquele dia que você acorda e você fala, ai, que vontade de não sair daqui. É nesse dia que, em vez de você ir para as suas redes sociais ou ir assistir TV, é nessa hora que você deve ir para a presença do Senhor. E todos nós somos convidados a estar nesse lugar. Todos nós somos realmente convidados a entender que a fé verdadeira, né, ela não nos isenta da dor, mas ela nos sustenta durante o processo. Amém? A fé verdadeira, ela nos sustenta durante esse processo, durante o nosso tempo no vale. Então, nós precisamos realmente entender que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós não podemos só simplesmente ter esse livro, essa Bíblia que é tão preciosa, né, nas nossas mãos e nós não folhearmos ali. Eu costumo falar, às vezes as pessoas me perguntam, mas pastor, então eu não sei nada disso. Eu estou começando agora. O que eu faço? Eu falo, olha, lê Provérbios. Provérbios tem um capítulo tem 31 capítulos, então você pode ler um por dia e ali o Senhor vai trazer instruções tão preciosas para a nossa vida. Né? Ali tem sabedoria. Tem joias tão preciosas para o nosso dia a dia. E às vezes a gente sofre por algumas coisas e a gente não entende ou não entendia que o Senhor já tem para nós o refrigério, já tem para nós o escape, já tem para nós o alívio, né? Todas as manhãs Ele se faz presente, Ele está ali só esperando que a gente chegue na sua presença, não é? Então, realmente, a gente tem que ter, em Salmos 23, 4 fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque Tu estás comigo. Né? Nossa, eu quero, assim, eu sei, a gente sempre conta aqui nossas coisas, nosso testemunho, e eu vou contar algo assim bem particular agora dessa viagem. Eu, sinceramente, eu não, é que eu quero cuidar aqui as palavras que eu vou usar, mas enfim, eu não tenho assim aquele desejo, sabe, de voltar ao Brasil sempre.
E nós tínhamos ido ao Brasil em outubro, e quando então falaram para a gente dessa convocação, né? Que convocação você tem que ir. E eu falei, Jesus amado, e eu lembro que assim, um dia antes de eu ir para essa viagem, eu acordei assim com uma ansiedade no meu coração. De verdade, e eu falava assim, eu não quero ir. Eu falava, Deus, eu não quero ir. Mas eu sabia que eu tinha que ir para um propósito maior. E aí, então, a minha oração foi assim, Senhor, eu vou levar isso com leveza, eu vou, mas me ajuda, né? Porque, assim, não quero ir, enfim. Aí, nós chegamos no aeroporto de Lisboa, e já começou. Chegamos no aeroporto de Lisboa, fomos despachar as malas. Lá, a pessoa que colocou lá, colocou todas as bagagens no nome do Sandro. Aí tá, aí a gente foi despachar as malas de mão, porque aí era muito tempo, muita conexão, né? Que é isso que para mim me desgasta, as conexões. Pronto. Enfim, e aí a gente foi, quando chegou lá no lugar de fazer o despacho das malas de mão, a menina falou assim, não, mas o senhor está com excesso de bagagem, acho até que o senhor vai ter que pagar. E nós, não, a gente tem direito a uma bagagem de porão e a uma de mão. Foi assim 1 hora para resolver. Glória a Deus, resolvemos, ok, embarcamos, perfeito. Chegamos no Galeão. Aí chegamos lá, o voo atrasou, e assim a gente tinha 2 horas de intervalo para pegar o outro voo. Enfim, aí atrasou o voo, aí a gente desce correndinho. E aí o que a pessoa aqui no balcão de Lisboa falou para nós? Olha, a bagagem você só retira no destino final. Perfeito. Chegamos lá, falaram, todos os passageiros com conexões são obrigados a retirar as suas bagagens na esteira. Eu falei, pronto. Ó, vamos lá, vamos correr. Aí, chegamos na esteira, rapidinho e tal. Chegamos lá, deu um problema na esteira, quebrou a esteira. Nós demoramos 1h20 para pegar as nossas malas. Então, até eu comentei com alguém que fala, sempre tem que ter emoção, né? Eu falo, não, gente, comigo sempre tem que ter emoção. Aí a gente pegou a mala, chegou no lugar de despacho de novo da mala, o rapaz olhou para nós e falou assim, acabou de fechar. Aí nós, olha... Aí a gente falou, não, tá bom, eu vou despachar de vocês. Só que assim, aí estava lá, última chamada para o embarque. Corre. Chega no raio-x, fui premiada, gente. Fui premiada. Aí eu falo, meu Deus, já tinha tirado tudo. E falei assim, aí apita de novo. Ah, não, apitou 2 vezes, a gente tem que revistar. Fala, tá bom. Tira sapato, tira não sei o quê. Só faltou tirar tudo. E aí, não, mas a senhora tem que ir lá. Gente, sério, eu estava assim, pingando, eu estava suando, e o Sandro assim, nós vamos perder o voo. E eu falei, meu Deus, e eu falei, deixa dele, as malas já foram, vai dar o maior BO. Eu falei, tá bom, mas eu não tinha o que fazer. Aí fui lá. Aí vou lá para a revista, daí passo o negocinho, e o negócio continua apitando. E eu falo, Senhor, e eu falo, Jesus. Ela fala, eu vou ter que te revistar com as mãos. Eu falei, tá bom, né? Fazer o quê? Enfim, aí descobrimos que era só um coisinho aqui, ó, no meu sutiã. Aí eu falei, gente, eu não acredito. Aí ela falou assim, a senhora, eu falei, o que eu faço? Aí ela falou assim, não, tudo bem, né, pode ir. Enfim, beleza. Cheguei no avião, deu tempo, glória a Deus, aleluia. Podia ter sido pior, né, eu falo, podia ter sido pior. Mas, enfim, aí entramos no avião. Gente, foi tão... Eu não sei se é por causa dessa correria toda, assim, o voo, para mim, ele não foi bom. E aí, eu olhava para um lado, o Mateus dormindo, olhava para o outro lado, o Sandro dormindo, e eu passando mal aqui no meio. Eu simplesmente queria falar, parem esse negócio que eu quero descer. Né? Enfim, e aí eu falava, Senhor, eu não acredito. E aí, assim, vem tantos pensamentos na nossa... E eu falava assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu não precisava ir para esse lugar. E aí começou realmente a vir um monte de coisas na minha cabeça, tal, enfim. Graças a Deus, chegamos, né? E aí, depois, quando chegamos em Curitiba, chegamos na segunda-feira, ainda nessa correria. Na terça-feira, nós tivemos, então, a reunião com todos os pastores. E assim, logo pela manhã, né, a gente já teve ali aquele período de louvor e oração, e o Espírito Santo me constrangeu tanto, né,
Porque a presença de Deus lá naquele ambiente, estar com os outros irmãos, eu saí de lá, para mim só precisava, se eu tivesse pego o avião para passar tudo isso, para estar só naquela reunião, já teria valido a pena. E depois, continuou as outras coisas que a gente teve que fazer, né, o Alcance Inside e tal, e aí, nós somos tão bem cuidados, nós sempre somos tão bem cuidados, eu sou muito grata a Deus. E eu costumo falar que Deus não tem filho preferido, porque se tivesse, com certeza eu seria uma delas. Porque realmente Deus, comigo, Ele é muito bom. Mas Ele é bom com todos nós. E eles cuidaram tão bem da gente. E aí o Sandro não passou muito bem, e nós fomos em médico, e o médico, nossa, um amor, e não cobrou nada, e tratou a gente tão bem. E a gente veio tão bem cuidado. E aí eu lembro que aconteceu uma turbulência, agora eu nem vou lembrar, daí isso já na volta. Aconteceu uma turbulência, tal, bem assim, e aí alguém falou assim, meu Deus, isso não sei o quê. Eu falei, gente, Deus foi tão bom com a gente. Você acha que a gente recebeu tudo que a gente recebeu na presença de Deus em todos esses dias para acontecer alguma coisa que você viu? Relaxa. Falei exatamente assim. Então, por quê? Porque, na verdade, talvez naquele anseio meu de não querer ir, porque eu já sabia que ia passar horas e horas, né, em voo e fazendo isso, fazendo aquilo, que é algo que eu não gosto, enfim. Eu já sabia, talvez, mas a presença de Deus em todos os dias, ela foi tão constrangedora. E realmente, assim, eu falo, Senhor, nós realmente precisamos aprender que para tudo há um tempo. E o vale não determina o que a gente vai viver. Se eu talvez tivesse falado, eu não vou nessa viagem por causa disso, 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 e tivesse desistido, quantas coisas boas eu teria perdido. Quantas bênçãos eu teria perdido, né? Nós tivemos um tempo muito precioso, e logo nós vamos depois trazer para a igreja o que a gente vê. Mas a gente tem que entender que o vale, ele se transforma quando Deus é a nossa fonte. Quando nós realmente sabemos que Deus é a nossa fonte, quando nós entendemos que é no Senhor que nós vamos ter a água, o refrigério que precisamos, e isso realmente o vale se transforma, né? Porque você nunca vai sair do vale do mesmo jeito que você entrou. Nunca você vai sair de uma provação ou de um tempo difícil do mesmo jeito. E ali o texto fala que eles fizeram do vale uma fonte. Ou seja, nesse lugar árido, nesse lugar seco e doloroso, se tornou uma terra fértil para eles. Porque eles puderam ir adorando e de força em força eles ganhavam força para alcançar a presença do Senhor. Então, quando nós realmente confiamos no Senhor, Ele transforma a minha dor, a sua dor, em propósito. E o choro se torna em uma fonte de vida. Amém? O choro, ele pode se tornar realmente uma fonte de vida. Porque, sabe, queridos, muitas vezes, os milagres são gerados embaixo de lágrimas. Sim ou não? As mulheres, principalmente, né, mulheres? Então, a gente chora ali e a gente vai regando realmente, né? Aquilo que Deus quer fazer, nós vamos pedindo e o Senhor realmente, Ele vai fazer. Em Isaías 41:18, fala assim: abrirei rios nos altos desnudos e fonte no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de água e a terra seca em manancial. Talvez você esteja hoje passando, né, por um tempo árido, por um tempo onde você não vê. Por que a Bíblia usa tanto no Velho Testamento a água, né, os poços? Porque lá naquela época, a água, ela valia muito mais que o ouro e a prata. Quem tinha água, quem tinha um poço, era muito. Por quê? Porque ali era um terreno assim. Então, o lugar que tinha um poço, que você cavava o poço e você conseguia água, eles conseguiam irrigar, eles conseguiam ter plantações. Então, por isso que vocês sabem que até hoje, né, o sistema que os israelitas, né, os hebreus, eles criaram, os hebreus, né, eles criaram por baixo da terra para realmente sair assim águas desde aquela época.
Então hoje é por isso, sabe quando a gente passa assim e vê umas aguinhas jorrando? Foi eles. Então, quem tinha poços, por que lá em Abraão, Isaac, falava lá que Isaac, ele herdou os poços de Abraão, só que os inimigos de Isaac, eles iam, Isaac abria um poço, os inimigos iam lá e colocavam entulhos, para fechar esse poço, para que Isaac não fosse próspero. E por isso que Deus fala, eu transformarei, lugar árido, eu trarei ali um manancial, eu trarei nesse tempo de deserto, quando nós colocamos a nossa fonte em Deus, quando nós entendemos que o Senhor é aquele, nós conseguimos passar pelo vale e entendemos que Deus vai transformar esse deserto em um campo fértil. Amém? Realmente, então, nessa manhã, a gente precisa conversar sobre isso. E vocês vejam que o vale para o qual eles passaram, esse vale, o Vale de Baca, ele foi uma rota para realmente eles chegarem até Sião. E Baca, ele quer dizer choro. Nesse vale, ele é um vale, não sabemos muito bem aonde ele está, mas é ali na Palestina, Esse vale, ele quer dizer choro, e nele existiam umas árvores, que elas vertiam, a seiva saía dessa árvore, e ela saía em formas de lágrima. Então, por isso é esse nome. Então, esse lugar era conhecido como Vale do Choro, o Vale da Dor, o vale ali mais árido que alguém poderia passar. Então, os filhos de Corá estavam passando ali, nesse vale, porque o que eles visavam era chegar até Sião. Então, nós podemos falar que não há Sião, não há presença do Senhor sem um vale. Não há o melhor que a gente possa extrair da presença do Senhor se nós realmente não nos permitirmos passar por esses processos, Então, e aí, veja bem, o vale foi a rota para eles alcançarem a glória de Deus, para eles chegarem na presença do Senhor em Jerusalém. E ali no versículo 7, pode pôr para mim, por favor? Salmos 84, versículo 7. Mas eles dizem assim ali, que cada um deles se apresenta a Deus em Sião. Olha, eles dizem assim, eles prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. O que está dizendo assim? Está dizendo assim, olha, cada um vai de força em força, buscando a sua força sendo renovada em Deus, dia a dia, manhã após manhã, choro após choro, e isso vai os levar até a presença do Senhor. Então, os filhos de Corá, com mesmo toda aquela história, eles chegaram aonde eles tinham que chegar. E assim é comigo e com você. Nós chegaremos aonde nós precisamos chegar, quando nós realmente entendemos que a dor, o processo, ele nos leva num lugar de maior intimidade com o Senhor. Não é no conforto que nós vamos ser moldados, mas sim no vale. Então, muitas vezes nós passamos isso, e sabe, queridos, vou falar uma coisa para vocês. Então, a gente veio e chegou todo assim, e eu estava super empolgada, voltei animadérrima, gente. Voltei, vocês nem imaginam o que eu tenho planejado para as mulheres ainda esse ano. Eu tenho muita coisa, eu estou aqui animada. Enfim, mas aí nós chegamos e tal, e eu assim tudo, e tal, e toda feliz, e realmente estou. Gente, na quarta-feira de manhã nós recebemos uma bomba. Mas uma bomba caiu na nossa cabeça, na minha casa. E eu lembro assim que eu estava assim do lado do pastor Sandro, e ele ali no telefone falando, e nós recebendo aquela bomba na hora. E ele desligou o telemóvel, e eu olhei para ele, e ele olhou para mim, e eu falei assim, e agora? E aí nós falamos, bom, vamos para a presença. E nós simplesmente ali, nós oramos e entregamos realmente, Senhor, a bomba ainda não foi resolvida, ela está lá ainda, assim, o reloginho dela está contando. Mas, enfim, eu falei assim, Deus, nós, queridos,
que eu quero dizer para você é que cada vez que a gente se enche da presença de Deus, cada vez que a gente coloca isso, as lutas elas vêm. Porque o que o inimigo quer fazer é realmente tentar nos tirar desse lugar da presença. O que ele quer fazer, porque nós temos sim um inimigo da nossa alma. E nós não podemos relativizar isso. Nós não podemos achar que a gente vai viver a nossa vida de como a gente quer e vai estar tudo bem. Não, nós temos algo no mundo espiritual que conspira contra a nossa felicidade, conspira contra a nossa alegria, conspira contra a nossa família, conspira contra nossas finanças. Então nós precisamos realmente entender isso. E é nesse vale, quando a gente está passando por isso, que nós precisamos buscar a presença do Senhor. É nos átrios de Deus, onde nós vamos ser curados, onde nós vamos ser restaurados. É ali que a esperança vai tomar lugar no nosso coração, em vez da ansiedade, em vez do medo, em vez da dúvida. Sabe por quê? Porque lá na palavra diz que eu e você, né, somos o quê? Ungidos pelo Senhor para muitas coisas. E uma delas é para sermos vitoriosos. Então, realmente, nós precisamos entender que o vale não determina quem nós somos, que as bombas que chegam no nosso dia a dia não determinam aquilo que Deus tem para a nossa vida, mas realmente é o Senhor. As aflições, diz em Romanos 8:18, as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Eu não sei vocês, mas eu anseio por essa glória. Eu anseio pela volta do meu amado. Eu anseio por viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu anseio, eu estive ontem lá, naquele retiro de jovens, com 30 e poucos jovens. E eu falei, imagina daqui 10 anos. Imagina daqui 10 anos como essa igreja não vai estar. E não é por glória nossa, mas é porque o reino de Deus vai avançando. E isso é o que Ele tem para nós. E Ele chamou a cada um de nós, não para ficar no vale, mas para cada um de nós avançarmos. É tempo de avanço, não é tempo de estagnação. Não é tempo de ficarmos presos no vale, não é tempo de ficarmos olhando apenas para as nossas dores, mas é tempo de nós avançarmos naquilo que Deus tem para a sua vida, para a minha vida. Porque realmente nós estamos vivendo tantos rumores do mundo, que se nós não permanecermos na presença, talvez nós não consigamos passar o que está por vir. Mas o Senhor tem uma promessa para mim e para você, aqui em Romanos 8:18. As aflições do tempo presente não se comparam com a glória do que há de ser revelada. Amém? Eu quero isso, Senhor. Eu falo amém. Então o Senhor vem. Então, Senhor, nós queremos ver essa glória. Nós queremos realmente que o Senhor venha sobre nós. Sabe, amados, nós costumamos falar que alcance realmente. Tem gente que não se acostuma, talvez, ou não concorda, ou talvez com aquilo que a gente prega aqui. Uma coisa eu posso falar para você: nós só pregamos o que está na Bíblia. Nós não tiramos nada da nossa cabeça. Nós fazemos aquilo que Deus tem. E uma das coisas que nós temos sido incomodados como alcance no mundo é realmente a buscar a vontade de Deus para cada uma das nossas igrejas. Nós não fazemos nada porque os outros estão a fazer, nós também vamos fazer. Porque alguém trouxe uma ideia boa, nós vamos fazer. Não, nós vamos fazer aquilo que Deus nos direcionar para fazer. Nós vamos falar a verdade, pode ser que doa, mas nós vamos continuar pregando a verdade. Nós vamos continuar realmente falando, Deus, nós não queremos errar com o Senhor. Porque nós não queremos perder como Corá perdeu a presença. A coisa mais valiosa que nós podemos ter. A presença do Senhor. Eu lembro que quando lá, 30 anos atrás, quando eu me converti, e eu experimentei essa paz, eu experimentei essa presença, eu queria estar na casa do Senhor todos os dias. Todos os dias. Eu queria estar lá. Eu chegava pela manhã, às vezes eu acho que eu já contei essa história, mas enfim.
A gente queria casar e nós éramos num grupo assim, de uns 5 casais jovens de namorado, que os primeiros pais tinham que liberar o casamento, depois a gente tinha que ter recurso para casar. Então, a gente orava 3 vezes na semana, às 5h30, o pastor Weckles, que já esteve aqui, alguns já conhecem, ele passava, pegava a gente, ele tinha uma Kombi e nós íamos para a igreja orar, né? E aí, nós ficávamos lá e eu lembro que eu falava, eu não quero ir embora. Eu não quero sair da presença. Aí tinha culto, segunda-feira à noite a gente ia, terça, quarta, quinta, sexta, sábado a gente ia, domingo a gente estava lá, né? E depois a igreja cresceu. E eu lembro que nós tínhamos um grupo de casados para sempre, sabe aquele curso da Universidade da Família? Nós fazíamos ele sexta-feira, meia-noite. Porque nós não queríamos perder tempo com as outras coisas. Nós queríamos estar lá na presença do Senhor. Nós não queríamos ir embora dali. E hoje, depois de alguns anos, a gente vê assim, meu Deus, é tão difícil. Às vezes a gente tem que quase ficar aqui, olha, por favor, a gente vai fazer uma programação. Mas por quê? E a gente não faz para a gente faz para abençoar. Mas às vezes tem essas programações igual lá, eu podia chegar lá em Curitiba e aquela foi o Alcance Inside, ele começava das 2 e terminava às 10, e no outro dia a gente tinha que estar lá cedo, mas era algo para abençoar. Então eu falo assim, Senhor, traz em nós de novo esse anseio pela Tua presença, traz de nós de novo, entendeu? Eles estiveram aqui, ó, nesse período que a gente viajou a vigília, eles ficaram até 6 horas da manhã, e eu falei, ai, como eu queria estar lá, porque sabe, queridos, não há lugar mais precioso para que a gente está do que na presença de Deus. E é por isso que na palavra diz que vale mais um dia na tua casa do que 1000 dias em outros lugares. Então nós realmente precisamos entender que a presença do Senhor, ela é algo que foi comprado com o sangue de Jesus. E nós temos livre acesso a isso. Nós realmente temos livre acesso para receber de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Então, a passar pelo vale árido é algo para você saber, aqui não é o meu destino final. Eu sou um peregrino. Isso não determina o que eu estou passando hoje, não determina o meu futuro. O que eu estou enfrentando hoje ainda não é nem 10% da glória que será revelada sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família. Amém? Vocês querem isso? Acho que eu já vou chamar o pessoal do louvor, tá? Né? Vamos. Sabe, queridos, realmente, talvez hoje você esteja passando por esse vale. Talvez hoje tenha uma área na sua vida que você esteja realmente passando. Talvez hoje você esteja num vale de perda. Talvez hoje você esteja num vale de tristeza, dúvida, né? Uma resposta que você precisa e não vem. Ou solidão. Talvez realmente muitas vezes você possa ter pensado, parece que Deus não me escuta. Deus não te abandonou. Deus não nos abandona. Mas Ele hoje te trouxe até aqui nessa manhã para falar para você, faça do vale uma fonte. Faça desse tempo que você está passando uma fonte. Ou talvez você realmente esteja não valorizando a presença do Senhor como deveria. Talvez você sinta esse chamado, e Deus te chamando, mas você não consegue, porque são tantas coisas que nos impedem. Mas nessa manhã, realmente, o Senhor está te chamando para Ele. Deus está chamando para que você venha realmente, né, na presença dEle. Talvez hoje você esteja falando, mas pastora, parece que eu não tenho forças para isso. Parece que hoje eu não tenho forças para lutar, para pedir para o Senhor o que eu preciso. Mas realmente saiba que Ele hoje te trouxe aqui para que você realmente entenda que na presença dEle você será transformado, consolado. Que na presença dEle você será encorajado, encorajada a buscar aquilo que Ele tem para você. Eu gostaria de pedir para os irmãos ficassem de pé, para que a gente realmente possa terminar. Mas sabe, queridos, nessa manhã, o que o Senhor realmente me trouxe muito ao coração é que nós podemos passar pelo vale de Bacá. E nós podemos enfrentar o vale,
Porque a nossa visão, ela tem que estar fixa em Sião. Ela tem que estar fixa na presença do Senhor. Ela tem que estar fixa naquilo que Deus tem para mim e para você. Não é uma palavra de autoajuda, mas é algo que diz aqui, queridos, buscar ao Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque o Senhor, Ele ama satisfazer os nossos sonhos, os nossos desejos. Ele ama realizar aquilo que está no nosso coração. Ele ama te receber. Você já imaginou esse Deus que todas as manhãs Ele está de braços abertos, esperando você simplesmente falar: oi, Senhor. Oi, meu Pai. Oi, Deus, eu estou aqui novamente. Essa presença, ela é tão real. E muitas vezes nós não desfrutamos de tudo que ela tem para nos dar. Nós não desfrutamos daquilo porque às vezes a gente quer ficar um pouquinho mais ali no nosso conforto. Não quer às vezes levantar mais cedo, mas sabe, queridos, o Senhor está aqui. E Ele realmente, Ele nos espera de braços abertos. Ele nos espera para que Ele possa revelar ao mundo o propósito que Ele tem para você. Talvez o teu propósito seja ser uma mãe, uma mulher que faça diferença na vida dos filhos. Que hoje talvez você não veja, mas lá na frente você vai ver os frutos. Talvez o Senhor te chamou um propósito para você ser um empreendedor ou um trabalhador onde faça a diferença no seu dia a dia. Onde as pessoas possam olhar para você e possam falar: ei, hoje eu não estou bem, eu quero que você tenha. O que você tem? Sabe, queridos, realmente é um tempo de nós voltarmos para essa presença. Nós tentamos realmente, como igreja, ter horário para começar, horário para acabar. Mas se a presença do Senhor vir, vocês podem saber que nós não vamos nos deter a isso. Porque não há nada que seja mais importante do que ficar na presença do Senhor. Não há nada mais importante do que quando nós chegamos ali para ter o nosso momento devocional, nós possamos tirar as nossas sandálias, deixar para fora do nosso quarto e permanecer o tempo que Deus quiser para falar ao nosso coração. Quando nós passamos por esse vale, querido, se hoje você está passando por alguma dificuldade, entenda: o vale é o caminho para a presença. O vale é o caminho para chegar em Sião. Não é isso que você está passando hoje que determina o seu futuro, mas é o que Deus já tem para você. E nessa manhã, talvez então você realmente esteja passando por esse vale de choro, de tristeza, de incertezas. Talvez realmente hoje você esteja passando por tudo isso, mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para realmente falar: você não está só no vale. Deus vai transformar o vale em fontes de água que trarão refrigério e que levarão você para o próximo lugar na presença de Deus. E nessa manhã, realmente, eu gostaria de convidar você a fechar os teus olhos.